Hoje eu vou te mostrar como evitar o maior erro que você pode cometer quando investe em imóveis aqui na Flórida, né? É você comprar um imóvel errado. Isso pode custar até $200 mil, e eu vou te explicar por quê. Há 10 anos atrás eu escrevi um livro que falava sobre compra de vacation home para brasileiros. E lá eu senti a necessidade de criar a classificação dos imóveis em 4 gerações, para você entender as características de cada um, o potencial econômico de cada um. E esse vídeo fez muito sucesso, só que ele já tem 5, 6 anos, foi no início do meu canal. E eu senti a necessidade de renovar esse visto. E aí o primeiro desafio, achar uma casa de primeira geração. São essas casas década de 70 e 80, original, porque hoje as pessoas já trocaram um piso eletrodoméstico. Eu tive que vir, eu estou a 40 minutos de Celebration, em Rainy City, porque eu achei essa casa de primeira geração e aqui eu começo a te mostrar a diferença entre essas casas e tudo que você precisa saber para não errar na hora de investir aqui na Flórida. Década de 80, primeira geração, com a primeira característica, terreno grande, árvores sombreando a casa, porque energia elétrica é cara, ar-condicionado é raro, então você precisa ter pouca janela, você precisa ter casa baixa, porque o sol é um grande problema aqui na Flórida. Aqui é muito quente, né? E as pessoas querem calor, mas não dentro de casa. Então você vai ver, primeira geração é isso, casa térrea, baixinha e árvore, terreno grande com muita árvore. Já nessa época tem uma grande preocupação com o jardim, não é uma coisa nova, tá vendo? Olha que jardim bonito, todo bem podado, topeado, tá vendo? Isso sempre fez parte da cultura americana. E aí a gente chega na casa, vamos conhecer. Se prepara, nós vamos voltar 45 anos no tempo. Você quer ver? Ó? Olha que legal. Cozinha americana 1980, tá vendo? Teto, o pé direito é mais baixo, os armários são baixos, 32 polegadas. Os eletrodomésticos, eles são brancos ou pretos, como você está vendo. Ó. Mas nessa casa, deve ser o único dono, ó, em perfeito funcionamento. Esse é um equipamento vintage, tá vendo? Ó, da Frigidaire. Esse micro-ondas é da GE, provavelmente ele é mais novo, tá vendo? Os armários brancos dessa época, eles são revestidos, tá vendo? Eles não são pintados, eles são revestidos de plástico, tá vendo? Olha lá. Ela foi entregue provavelmente com appliances Frigidaire, tá vendo? Que como eu te mostrei no vídeo de eletrodomésticos, foi a primeira empresa a fazer uma geladeira funcional, tá? Ó, tudo em perfeito estado, né? As bancadas é uma das grandes diferenças, ó. Fórmica, isso aqui é fórmica. Você fala, mas Ricardo, fórmica, olha aí, ó, 45 anos, perfeito, tá vendo? É uma fórmica de qualidade, então ela não estraga fácil, né? Ó, o próprio backsplash também, né, que é essa área molhada, fórmica também. Falei da geladeira, você vê que eles já trocaram algumas coisas, ó. A geladeira já é também, tá desligada. Eles estão usando como casa de férias. É muito comum nessa região, os snowbirds, que é o pessoal que mora em região fria, ter uma segunda casa aqui para passar férias. Então, esse é um exemplo, tá? Não dá para deixar de notar também papel de parede. Era muito, muito, muito comum nessa época. Tá vendo? Ó, um babado aí, alguns chamam de bandô, outros não, na janela, né? Mas olha que legal. E não é open floor plan. Tá vendo? Ó, você tem claramente dividido os dois ambientes. E aqui, aí sim eu tenho as salas, né? Como essa é uma casa de férias, claramente de férias, você vê que a sala de jantar está integrada com a sala de estar. E é grande, né? Qual é a coisa que mais te chamou a atenção nessa sala? Se você já viu meu primeiro vídeo, você reparou. Tá aqui, ó. Carpete, Ricardo, carpete tem todas. Não, amigo. Carpete verde. Nessa época, primeira geração, você tinha uma grande preocupação. E repare, esse carpete é tão antigo, ele deve ter 40 e tantos anos. Olha a diferença da cor aqui, ó. Tá vendo? Ele era mais verde. E aí, com a luz do sol, ele foi desbotando. Nessa época, eles faziam carpete verde, musgo, faziam carpete bordô, azulão forte, que é para esconder sujeira. Nessa época também usava muito esse tipo de sofá, edredom. Quem se hospedou no Days Inn, nos hotéis baratos de Orlando aqui naquela época, tinha edredom assim de jacar, tá vendo? Nessas cores bem floridas, porque esconder sujeira e diminuir manutenção. Essa casa, ela é quase um museu. Você quer ver? Ó? Olha o que tem aqui, um bar. Olha que bacana que é, tá vendo? Dentro do armário tem um barzinho. Essa geladeira, cara, olha que bacana. É um frigobar. Chamava Compact Refrigerator, geladeira compacta. Olha lá, é um frigobarzinho, tá vendo? Ó? Gracinha, né? Tem mais peça de museu aqui, ó. Vem aqui atrás de mim, ó. A mobília, né? Feita dessa cana da Índia, ó. Olha isso daqui.
Se você tem menos de 25 anos, você nunca viu um desse. Tá? Mostra aí pro seu filho, pro seu neto. Essa é uma TV de tubo, tela plana, com videocassete e DVD integrado, tá vendo? Então ela já é mais moderninha. Olha que interessante, né? Hoje você não acha mais isso, tá? E o móvel dessa época, ele era projetado para isso, ó. Para durante o dia, você fecha, ele fica decorativo, né? E aí você tem uma sala organizadinha, tá vendo? Essa planta me chamou a atenção porque ela é muito bacana, muito ampla. Olha a quantidade de portas que ela tem para fora. Eu acho que esse cômodo de fora, ele foi feito, a gente chama de Florida Room. Eu já vou lá te mostrar. Deixa eu falar mais sobre características das casas de primeira geração. Vai pro teto. Repara, esse é um teto capela, né? O teto por dentro ele não tem forro, ele acompanha o forro, acompanha a inclinação do telhado, tá? E aqui nós demos sorte. Ah não, ele não foi feito depois não, faz parte. Quer ver? Vem aqui comigo. Essa casa, ela já foi pensada para ser um Florida Room, então o teto vem, tá vendo? Ó? E chega aqui, eu ponho a mão no teto, tá vendo? Tem casa que é até mais baixa, vem uns 30 centímetros mais baixo. Nessa época, o teto era pintado com esse tipo de chapisco, aqui a gente chama de popcorn, né? Na época era muito usado, hoje não mais, justamente porque ele pega muita sujeira, principalmente na saída do ar-condicionado. Mas é uma planta incrível, né? Ideal para casa de férias. Olha quanta janela. Eu vou lá fora porque eu acho que isso aqui podia ser até um campo de golfe. Se for, hoje ele está desativado, porque ele está mal mantido. Mas olha, a casa em si está muito bem mantida, ela está à venda, já vou te falar o preço dela também, tá? E olha o jardim também, tudo muito bem cuidado, o vizinho também está bem cuidado. Olha que delícia, né? Você tem bastante quintal, você tem árvores, e esse terreno aqui faz parte da casa. Talvez aquela parte ali com a grama mais feia ali talvez fosse o campo de golfe. Alguns campos de golfe da Flórida, eles realmente foram desativados. Aqui pode ser o caso, eu não chequei. Condomínio tem estrutura, tem quadra de tênis, né? Ele é bem interessante. Uma casa de 1980, né? É isso que eu chamo de casa velha aqui na Flórida. E o pessoal de Massachusetts, de New Jersey, fala velha 1980. Lá as casas são do século passado, né? Algumas do século retrasado até. Mas você vê uma casa gostosa, cara, né? Ainda mais para quem valoriza história, né? E gosta de casa original. Tá aqui, ó, essa casa tá à venda. Deixa eu checar o preço que eu já vou te falar já. Deixa eu acabar de mostrar a casa. Ó. Então, olha aqui, ó, que eu te falava. Olha o teto. Isso é típico de primeira geração, tá vendo? Ó? Olha, a porta tem 2,10 no teto, que tem 2,20 mais ou menos, tá? Olha o quarto, que interessante, tá vendo? Grandão, bem grande. Olha o banheiro, que diferente. Um quarto grande, né? Uma suíte master bem grande, com 2 ambientes, né? Você tem a master e você tem um escritório. Porque muitos dos snowbirds que vêm para cá, as crianças estão em homeschool, os pais estão estudando, então eles tinham um lugar assim, ó. E aqui uma sliding door, né, uma porta de vidro que conecta lá com o Florida Room. O que eu queria te mostrar, janelas, repara, ó aqui que eu te falava, o pé direito, ó. Tá vendo? Lá era um pouquinho mais alto, ó, eu ponho a mão, tá vendo? Tem 2,20 metros, as janelas são menores. Essa é a maior porque tem a árvore ali para sombrear. Em algum quarto vai aparecer uma janelinha menor. Nessa primeira geração, casas de luxo, elas tinham um intercomunicador, tá vendo? Tá vendo? A gente chama de um interfone também, tá vendo? Aqui você seleciona o quarto, aqui é o volume. Né? Esse aqui fala em todos, porque a casa é pequena, tem 2 quartos, sala, cozinha. Então você escolhe o quarto e fala por aqui. Essa é uma casa de luxo. Agora o banheiro. Olha que interessante. E aí você vai ficar impressionado. Com o quê? Com papel de parede, com espelho, com janelinha? Não. O que você esperava no piso do banheiro? Carpete? Nunca, né? E era, nessa primeira geração, carpete. Olha que gostosinho o banheiro, tá vendo? Armários todos originais, fórmica, tá vendo? Que bonitinho. Banheira já nessa época. Olha o misturador, dá um close ali, ó, tá vendo? Mais uma pecinha de museu. E aqui dá pra você ver bem, olha, o que é o popcorn, tá vendo? Esse chapisquinho leve, ó. Olha que baixinha que é a casa. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Atrás dessa pocket door, você tem o chuveiro e o toalete, tá vendo? Olha lá. Tudo bonitinho. Aí aqui sim, como você tem a água, o piso era isso, ó, 10 por 10, 15 por 15, tá? E você sabe o que são esses 2 botões aqui, olha? O branco é luz e o vermelho é o aquecedor que tá ali, ó, entre as lâmpadas. Então no inverno você liga e ele esquenta para o banheiro ficar quentinho para você tomar banho. Então já tinha pensado em todas essas questões de conforto. Closet, dá uma espiada aí, ó.
Tá vendo, ó? Grande, bonito, tá? E aqui o segundo dormitório da casa. Que grande, hein? Que grande, que grande. Eu adorei essa casinha, muito gostosa, tá vendo? Então, 2 camas de solteiro. Se você notar, como aqui pega menos luz, ó, o carpete está ficando mais escuro. Repara, não sei se tinha lá na outra, o rodapé. Ó. O próprio rodapé, né, é feito de carpete, tá? Vamos espiar o banheiro aqui? Ele é uma suíte americana, tá vendo, ó? Ele tem 2 portas, então ele serve como uma suíte do quarto, igualzinho, mudou o papel de parede, né? E eu saio por uma outra porta que transforma o banheiro no banheiro social da casa. Muito legal. Essa é uma casa de primeira geração que eu queria te mostrar. Mais um detalhe, ó, modernizado. Esse é o termostato original da casa. Ele ainda é mecânico, né? A temperatura era tirada por molas. Hoje já tem digital. Então provavelmente o ar-condicionado já foi trocado. Se você gostou dessa casa, pode reformar ou deixar como ela está. Ela está à venda, $239 mil. Lugar super gostoso, está 40, 45 minutos da Disney. Não é para quem vai para a Disney todo dia, mas é para quem quer curtir o sossego e o calor da Flórida. Vamos agora avançar 15 anos no tempo e te mostrar uma casa de segunda geração. Em 95 começam a aparecer as casas de segunda geração e os condomínios resort, fechado, com portão eletrônico, com guarita, já com uma estrutura de lazer, então tem uns playgrounds bonitos, tem um clubhouse modesta, mas tem uma piscina, tem lá um cantinho de jogos, algumas tem uma academiazinha pequena, tá? E as casas, ó, elas continuam, metade delas térreas, né, como essa daqui que você está vendo, mas praticamente como os terrenos começam a diminuir, é isso que você vai notar, né, da principal mudança da primeira para a segunda geração é basicamente essa, tá? E acabamento, que eu vou lá te mostrar. Começa a parecer sobrado. Metade das casas são sobrados. E repara nos elementos de fachada, arcos, né? O arco define muito a segunda geração. Depois, na terceira, quarta, eles vão ganhando linhas mais retas. E me deu trabalho achar uma casa bem originalzinha de segunda geração. Essa está sem mobília, mas vai dar bem para eu te explicar. Então vamos lá conhecer o que caracteriza uma casa de segunda geração. Começa pelo piso, ó. Piso cerâmico 30 por 30, né? Só nas áreas molhadas, no corredor de entrada. Na sala, aqui a sala é de jantar, carpete, né? Tá vendo? Então sala, né? A maioria das áreas íntimas com carpete e nas áreas molhadas, piso cerâmico 30 por 30. Essa é a cozinha melhor que eu achei de segunda geração. Continua fórmica. Os armários continuam de 32 polegadas, alguns são 36, mas aparece a madeira cerejeira, caracteriza essa época, tá vendo? E tá bom, cara, tá novinho isso, tá? Os eletrodomésticos são, a maioria deles, brancos ou pretos, tá? E esses aqui aparentemente são os originais da casa, eles estão até meio amarelados. O pé direito já sobe, ó. O acabamento ainda, em muitas delas, é popcorn no teto. E essa planta, ela é uma planta interessante, porque ela tem pé direito duplo, é uma casa de 6 dormitórios, 5 banheiros, né? Ela tem um bom potencial. Essa casa está vendo por quanto? 475. Se negociar o preço, vou te falar, pode ser uma boa oportunidade aqui de reformar, viu? Porque a localização aqui é ótima. Ó, a casa tem piscina, tem um deck bom de piscina. Aqui você tem desnível das casas, então você tem uma certa privacidade, tem paisagismo. Eu preciso avaliar melhor se essa casa é um bom flip, tá? Me chama se você está interessado. Por quê? Porque a decisão não é simples, sabe? A gente precisa avaliar muitas coisas e comparar com as próximas gerações para ver se vale a pena o investimento, tá? Mas eu vou te falar que eu gostei, essa casa tem potencial, vale a pena a gente fazer conta juntos. Mais um elemento típico de segunda geração são as prateleiras de drywall, tá vendo? Para você pôr enfeite, né? Arco é muito comum, como eu já te falei, esse lustre, se você vê uma casa com lustre dourado, ela é uma casa de segunda geração. E daqui vem o grande salto, que é a terceira geração. Vamos lá. Para te falar da terceira geração, não podia ser em outro condomínio do que o meu preferido, né? Aqui eu vendi mais de 50 casas. Eu tive uma aqui que eu já vendi, né? Paradise Palms, foi concebida em 2007. E junto com o Reunion, que é dessa mesma época, lançou a terceira geração de casas. E você vai ver algumas coisas muito comuns aqui, ó. Tem single family e tem townhouse. Aparece muito a cor amarelo, terracota, tá vendo lá? Terracota, amarelo, né? E começa a aparecer os primeiros clubhouses, assim, estilo resort, bem bonitos, né? O do Paradise até hoje é moderno, olha. Você tem piscina, você tem quadra de basquete, quadra de tênis, o cinema do Paradise fez muito sucesso, mercadinho, bar de piscina, que é o Tiki Bar,
playground, né? Então foi um conceito assim que realmente atraiu muito cliente para essa época. E durou quase 10 anos, de 2007 a 2015, 16, quando entrou quarta geração. Antes de eu falar dela, vamos falar da terceira geração, vem cá. E por que eu escolhi essa townhouse, né? Porque já se passaram 15 anos, está difícil achar casa original como foi entregue, e essa está bem original. O que eu queria te mostrar, começa a aparecer o piso cerâmico 40 por 40 bege. As paredes, bege. Começa a aparecer, virar padrão na terceira geração, granito na bancada, tá vendo? Mas em 2 níveis, tá vendo? O bar, ele é alto. E praticamente todos os armários tinham 2 cores apenas. Ou esse aqui, que é o carvalho, né, que é o oak, ou o expresso. E já com 42 polegadas de altura. Os eletrodomésticos pela primeira vez viram padrão o inox e as geladeiras side by side. Então, micro-ondas, fogão, geladeira, máquina de lavar louça, tudo de inox. Uma grande diferença para a segunda geração, além dessas que eu já te falei, o pé direito aumentou bastante, 30 centímetros. Então repara, que gostoso. Os tetos já vira padrão o knockdown. E essas são as primeiras casas com eficiência energética, no ar-condicionado, nos eletrodomésticos e nas portas e janelas. Repara, é a primeira vez que você ouve falar de vidro duplo nas portas e janelas. Isso torna a casa muito mais eficiente. A cor daqui de dentro é a mesma lá de fora. E essa casa foi um sucesso de venda, né? A primeira casa, uma townhouse. Essa é de 4 dormitórios, 3 banheiros. Eu não falei nos dormitórios. O acabamento dos banheiros é igualzinho, a mesma padrão da cozinha. Os dormitórios com carpete, adivinha que cor? Se você falou bege, você acertou. Mas uma townhouse que tem uma piscininha bem legalzinha, tá vendo? São 4 metros, um L, né? De 4x4. E algumas delas, como essa daqui, ó, vista para o lago. Olha que bonito fica no final da tarde. Essa casa está à venda, uma das mais baratas do condomínio, com vista para o lago, 359 mil dólares, tá? Tá boa para alugar no Airbnb? Não, a casa tá boa, tá bem mantida, tá cheirosa, tá ok, mas ela ficou datada, né? Então eu te recomendaria, se você tiver interesse, talvez comprar para melhorar, mas será que vale a pena? Vamos conhecer a quarta geração e aí você compara e eu te ajudo a decidir. Bom, e a gente chega na última, né, geração, na mais moderna, na que vige hoje, né? Hoje a maioria das casas novas são construídas assim. Primeira coisa que eu vou te mostrar, e você vai ver fotos, é da estrutura de lazer, né? Nos condomínios de quarta geração, principalmente os de temporada, a estrutura de lazer, elas são compatíveis com resorts turísticos. Dá uma olhada nessa daqui, ó. Piscina, rio preguiçoso, academia de ginástica, toboágua, restaurante, quadras, né? Nesse aqui tem campo de futebol, é realmente uma estrutura muito diferenciada, tá? Você começa a ter bastante townhouse bonita, né? Aqui eu tenho até de 6 dormitórios townhouse, 3, 4, 5, 6 dormitórios. Então fica uma opção mais barata para quem quer investir ou para quem quer ter uma casa aqui. E começam a aparecer as casonas, né? No seguinte sentido, casa grande. Hoje eu tenho casa até de 15 dormitórios nos condomínios de quarta geração. 15 dormitórios, na verdade, são 15 suítes. Eu peguei uma para te mostrar aqui que tem 9 dormitórios, porque eu acho que ela mostra bem essa evolução. E aí depois dessa casa eu vou te contar então qual é o erro que você não pode cometer para perder dinheiro na compra, tá? Vamos lá. Então vamos lá, né? Eu não vou te mostrar 9 quartos, senão o vídeo não acaba, né? Eu vou te mostrar o que muda da terceira para a quarta. Primeiro, começa a aparecer o off-white, você vai ver, ó, troca piso marrom, troca parede marrom, armário marrom por cinza. A casa é toda cinza, começar pelo piso. Esse é até um pouquinho escuro, mas ele combina bem com esse quartzo, tá vendo? Cinza. Armários brancos, armários cinzas, quartzo também claro ou cinza. Então continuam os eletrodomésticos de inox, os armários altos, o pé direito alto, mas tem um grande avanço, tá? Em 2014 tem mais uma mudança no código de obras aqui, então o que você não vê são a eficiência energética dos vidros. Além de ser os vidros duplos que já aparecem na terceira geração, esses vidros aqui, eles também são aditivados, né, com o que a gente chama de low emission, tá? Então até nas janelas que bate sol, ele tem um aditivo que segura os raios ultravioleta e aquece menos a casa. As varandas aumentam, isso não foi entregue com a casa, mas é um acessório excelente para quem tem casa de temporada, que é Summer Kitchen, tá vendo? Ó, isso não é caro fazer, custa aí 7, 8 mil dólares. Se você quiser alguém para fazer, me comenta aqui que eu te mando. Então, ó, fala com a Mari, o link dela está aqui no QR Code. E fora da casa, praticamente a mesma coisa. Tem a piscina, os spas aparecem, varia o acabamento de uma construtora para outra, né, de uma planta para outra, mas a grande mudança está realmente na cozinha.
Os armários são brancos ou cinzas, troca granito por quartz. As paredes, você vê, olha, o tom bege, que foi um tom neutro nesses anos 1995 até 2015 mais ou menos, era bacana, era muito bem aceito, mas ele é meio triste, né? Ele apaga um pouco a casa. O off-white, ele permite mais possibilidades. O resto é decoração. A casa não foi entregue assim. O decorador é que fez esse trabalho. Mais uma tendência que aparece forte nas casas de quarta geração é converter a garagem de 2 carros em salão de jogos, temático, tá vendo? Esse aqui é Star Wars. Eu já te mostrei casas do meu canal com salões de jogos assim, super realistas, né? Padrão Disney, mas esse está bem feito. Essa casa está à venda, deixa eu te mostrar mais uma coisa, eu vou te falar preço. Quarta geração, quase todas têm loft, e você faz o que quiser com eles, tá vendo? Aqui foi feito um cinema de 6 lugares, projetor no teto, telão, e a quarta geração é a que impulsiona os quartos temáticos hiperrealistas, tá vendo? Então, só para te ilustrar aqui um do Harry Potter, ó, bem feitinho. Mas eu já te mostrei mais de 50. Dá uma olhada aqui no QR Code, vou deixar alguns para você ver. Bom, e aí tem casa muito mais bem acabada que essa, né? Essa, ela tá muito bem decorada, mas muito parecida com o que a construtora entregou, né? Mas eu escolhi porque é uma excelente opção. Se você procura uma casa de férias para ter em Orlando, que pode alugar no Airbnb bem, essa é uma boa opção. Ela tá vendo aí por 789 mil. E do jeito que tá prontinha para usar, não precisa fazer nada, tá bem legal. E esse é o nosso ponto de chegada, né? A gente ainda tem casas de quinta geração que estão começando a aparecer por aí. O que eu estou esperando para definir essa quinta geração? Eu vou te contar no próximo vídeo, mas elas já estão no mercado. Agora eu queria te entregar o ouro, né? Lembra que eu falei, cuidado na hora de comprar casa, você precisa entender. Por isso eu te mostrei 4 gerações, para você entender o potencial de cada uma. Vale a pena comprar uma casa antiga, primeira, segunda, terceira geração, reformar? Vale a pena comprar uma mais nova, né? O principal ponto, eu vou te dizer, é o que você viu, mas talvez você não prestou atenção, tá lá no primeiro vídeo. Terreno. Terreno é muito importante. E aí tem 2 aspectos do terreno. Primeiro, o físico. Qual o tamanho do terreno que você tem? É grande? Tem espaço para curtir, para plantar árvore? Isso valoriza demais a propriedade. Segundo, é o aspecto legal, a localização. Você já ouviu falar que o valor da propriedade está na localização, né? Location, location, location. Às vezes, o terreno já vale mais do que a casa. Você sabe, a gente hoje tem comprado casas antigas no Interpark por 700, 800 mil dólares e derrubado. Por quê? Porque a casa mesmo vale 100, o terreno vale isso. E feito casas para vender por 1,5 milhão, 2,5 milhões. Só que antes de fazer isso, você tem que checar o aspecto legal do terreno. O que o zoneamento permite fazer, se ele permite fazer aluguel de temporada, eu já falei para vocês em muitos vídeos. Aqui é diferente do Brasil, você não faz o que você quer com a sua propriedade. Tem uma série de regras que são estabelecidas pelo Estado, pela cidade e pelo condomínio. Se você não checa tudo isso que eu te mostrei, né, você pode comprar gato por lebre, e eu já vi muita gente perder muito dinheiro, né, por não saber o que eu simplesmente expliquei nesse vídeo aí, que deve ter uns 15, 20 minutos, que eu acredito que vai te ajudar bastante, né? Eu não acabei o vídeo aqui, eu ainda vou te mostrar uma outra casa para você ver que ponto está chegando hoje a decoração e a tematização. Lá eu vou te dar uma última dica e lá a gente encerra. Vem, vamos lá. Então, para finalizar o vídeo com uma curiosidade, olha em que nível que está chegando a tematização dessas casas. Vê se eu não estou entrando na Disney. Dá uma olhada aqui, ó. Isso é uma casa de temporada para alugar, tá à venda inclusive, se tiver interesse me chama. Então, olha, as paredes pintadas à mão com os apliques 3D, tá vendo? Olha que interessante. Aqui eu tô dentro de um castelo, cara. Então, tematização não para por aqui, vem muita coisa por aí. Dá uma olhada enquanto eu tô falando. Olha cada quarto, cada decoração bacana. Você só precisa conversar comigo para decidir retorno e investimentos. Tem gente que gasta demais na decoração e depois não consegue repassar isso para o preço das diárias, tá? Então esse é um trabalho para corretores profissionais que podem te ajudar com isso. Então eu e minha equipe estamos aqui para te assessorar a comprar uma belíssima casa aqui em Orlando, seja de temporada, seja residencial. Os princípios são os mesmos. Os erros que os compradores cometem são muito parecidos. Então eu sempre recomendo, conversa com um corretor experiente, que conhece, como os nossos aqui da Talent. Tá? O que você aprendeu com esse vídeo? Me conta aqui, explica se você gostou. Você quer ver mais vídeos assim? Tem muitos aqui no QR Code, tem no meu canal, mais de 1.200 vídeos. Né? Eu estou sempre falando de imóveis aqui em Orlando. Se você gosta do assunto, então já se inscreve no canal, ativa o sininho e aí o YouTube te avisa quando eu lançar um vídeo novo
Você me conhece, sou Ricardo Molina, sou corretor de imóveis aqui em Orlando, ó, no castelo da Disney, onde uma nova vida te espera. Até o próximo vídeo. Tchau!